glória, glória a Deus, aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado, pergunte para ela bem assim: tu está pronto para não desistir? Eita. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, já já a gente volta, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. Abre comigo em Marcos capítulo 4. Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração. Nós recebemos uma palavra aqui na igreja, né? Eu recebi uma palavra, mas eu entendi que isso não dizia respeito somente a mim. Há mensagens que Deus traz ao teu coração ou traz para você, e você precisa meditar nelas. Você precisa entender o que ela significa. Você precisa estudar sobre isso. Você precisa discernir a profundidade daquilo. Existem coisas que Deus libera para você, mas não está falando só de você. E nós recebemos uma mensagem, uma palavra aqui no finalzinho do Gotas, sobre um tempo de primavera, e é claro que a gente se animou, porque primavera fala de cor, primavera fala de um perfume novo, primavera fala de frutificação, fala de florescer, e eu fiquei animada, fui estudar sobre primavera e nananã, e Deus falou para mim: mas toda nova estação, ela só é bem aproveitada quando você sabe transicionar da antiga para a nova. Tem gente que se empolga com a palavra, mas não se compromete com a palavra. Tem gente que se anima com a profecia, mas não se prepara para a profecia. A Bíblia, amados, ela vai trazer, e eu tenho estudado muito esse mês de agosto, inclusive no meu Instagram, né, eu estou falando nas segundas-feiras, eu sempre faço um devocional para a semana, e eu tenho falado, vou falar esse mês inteiro sobre transições, porque é algo que eu tenho estudado, é algo que eu estou aprendendo, e eu quero ensinar você. Quando Deus traz algo sobre a tua vida, não deixa aquilo guardado e diz: não, Deus vai cumprir, Deus vai fazer. Tem coisas que a gente não vive, não é porque Deus disse que ia dar e está segurando. É porque Deus liberou, mas você não sabe usar. É porque Deus anunciou e você não conseguiu entrar. É porque Deus, Ele está ali, ó, com outdoor bem grande, pintado de marca-texto. E tu está dizendo: eu não estou entendendo. Eu não sei quando é. Eu não sei como é. Porque você não se preparou para aquilo que Deus disse. Então, eu já vou anunciar o tema da pregação. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não parem no meio. Diga de novo, que ele não entendeu não. Diga aí, presta atenção. Tem calma. Segura aí. Vai com o dedo de profeta, entendeu? Que é para poder ele entender a profundidade do que tu está dizendo. Olha para ele, bota o dedinho assim de profeta. Entendeu? Faz aquele olhar assim, enfesado. Sabe o que é um olhar enfesado? É assim, ó. Eu estou falando sério, presta atenção. Tu olha para ele assim e diz assim: não para no meio. Pronto, acho que agora ele entendeu. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra. O que Jesus estava dizendo? Vamos atravessar. Vamos passar esse caminho aqui. Já era tarde, Jesus disse: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal. Diga: grande temporal. Um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Diga: leva o travesseiro. Ninguém leva um travesseiro pensando que vai enfrentar uma tempestade. A gente leva o travesseiro para quê? Dormir. Porque a gente dorme, a gente consegue dormir numa gritaria, com o vento batendo, com a chuva, com a água entrando, molhando tudo. Não. Jesus levou o travesseiro. E ele fazia o quê? Dormia. Aí a Bíblia diz que Jesus levou um travesseiro e ele dormia, né?
os discípulos o acordaram e disseram: veja, o vento, a gritaria, o desespero, a água não acordou Jesus. Alguém pensou dizer assim: Jesus se incomoda com a gente. Jesus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Mas rapaz, são muito ousados, né? Acordar Deus. Preocupar Deus. Não, a gente está preocupado, porque tem gente que quando está preocupado não quer se preocupar sozinha. Já viu alguém assim? Que entra no desespero, mas não basta ela entrar no desespero, ela quer desesperar todo mundo que está ao redor. Não basta estar aperreada, ela precisa aperrear o outro. Tem gente que quando está desesperada, o outro está assim. Quando você está agoniado com alguma coisa, aí você vê, diz que isso é papel de todas as mulheres. A mulher está ali, nervosa, fazendo a comida. Basta o homem sentar. Meu marido diz que todo sofá de homem casado tem espinho. Que ele diz que é o homem dizer assim, o homem ter a afronta de dizer que vai sentar. Quando ele vai fazendo assim, ele diz que já tem um negócio. Ei, tu podia, já que tu o quê? Eu não estava nada. Eu digo, já que tu ia, ele diz, ia para onde? Tu podia pegar não sei o quê, aí diz que vai sentar de novo. Ele, já que tu ia passar não sei o quê, tu pode pegar aquele tomate? Aí ele ia sentar para descansar. Já que tu pode ir na padaria pegar o pão? Diz que a mulher fica, olha, presta atenção, que aqui não é culto de família hoje não. Presta atenção. E eles começam a querer aperrear Jesus, como diz o nordestino. Aí Jesus olha para a situação, a Bíblia diz que os discípulos olham para ele e dizem: mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Ele já tinha um diagnóstico sobre o que ia acontecer com ele. O Senhor não está... É a mulher que está agoniada, é o homem que está coisado, que eu vou botar o homem também nesse negócio, que não é só a mulher não, por favor. Está tudo aperreado e a gente olha para o outro assim: como é que tu está tão calmo assim, hein? Ei, tu não está entendendo o que está acontecendo não, é? Menino faz alguma coisa, se aperreia, chora. A gente fica incomodado com a reação do outro, porque a reação do outro não é a da gente. Mas nem todo mundo atravessa a tempestade do mesmo jeito. E às vezes a gente precisa aprender com algumas calmarias no meio da tempestade. Nem todo mundo é igual, amados. Mas algumas pessoas que estão no barco com a gente vai nos ensinar. Aí a Bíblia diz que ele começa: você não está aperreado que a gente vai perecer, a gente vai morrer, a gente vai se acabar. Aí Jesus olha para eles. Aí versículo 39 diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? A gente já leu o texto todo, a gente já sabe a história, a gente já conhece Jesus. E olhando lá de fora parece tão maravilhoso. Mas a verdade é que no meio daquele desespero, eles não atentaram em como começou essa história. Presta atenção, isso aqui é um livro bem grandão. Se eu abrisse esse livro aqui, agora, no meio, e começasse a ler, eu ia entender alguma coisa? Você ia entender sobre o que eu estou falando? Por quê? Porque o livro está no meio. Olha a grossura desse livro. Olha o tamanho disso aqui. Sabe qual é o nosso problema? A gente olha a nossa vida por partes. A gente lê uma página, a gente olha para um cenário e a gente se desespera. E agora? Como é que vai ser? Mas olha para a pessoa que está do seu lado, que você vai pregar para ela de novo e diga assim: ei, esse é só o meio da história. Tem paciência. O interessante é que a Bíblia diz: já era tarde. Quantas coisas na nossa vida, eu sei que estava falando sobre o tempo do dia, sobre o horário do dia, o dia já tinha passado, o dia já tinha, acontecido tudo, Jesus já tinha contado um monte de parábolas, já tinha ensinado um monte de gente, curado meio mundo de outros. Quantas coisas na nossa vida parece que já é tarde para que algumas coisas aconteçam. Parece que está atrasado, parece que o tempo já passou demais. A Bíblia diz: já era tarde. Mas Jesus diz para eles: passemos para a outra margem. Jesus não estava dizendo: vamos tentar ver se a gente consegue chegar.
Vamos se esforçar aqui para ver se dá certo. Não, Jesus não estava falando sobre uma tentativa, Jesus não estava falando sobre um esforço, Jesus deu uma determinação, Jesus fez uma convocação. Atravessemos, passemos para outra margem, porque período de transição não é para se fazer morada na dor, não é para se fazer morada nesse lugar, é para você atravessar. Mas tem gente que nem na dor, nem no desafio, e fica aquele, ai meu Deus, mas e agora? Não combina com o que Deus disse. Olha para a minha história, olha o que Deus disse. O que é que vão achar de mim? Rapaz, ninguém toma a conclusão de um livro lendo ele pela metade. O problema dos discípulos aqui é que eles olharam para a tempestade, olharam para o vento, olharam para o balançar do barco, olharam para a água entrando no barco e eles esqueceram de como começou a história. Porque uma história com Deus sempre tem spoiler. Foi que Deus começou dizendo na história: atravessemos para outra margem. Se você esquece do que Deus anuncia no começo, você talvez se perca no meio. O que é que acontece em um período de transição na nossa vida? Transição, eu gosto, mas Deus fala comigo através de imagem. E a primeira vez que Deus falou comigo sobre transições, me veio a imagem daquelas pontes de madeira de desenho animado, que tem aquelas talisquinhas assim de madeira, com uma corda de um lado, uma corda do outro, aí tem um monte, porque tudo desenho animado é meio dramático, né? Aí no meio tem um abismo, um negócio que ninguém consegue ver o fim. Aí de um lado tem um penhasco, do outro lado tem outro penhasco que parece ser maravilhoso. Aí todo mundo olha, fica com medo de atravessar. E a gente começa. Quando chega no meio, o negócio fica tenso. Porque aquela ponte começa a balançar. Você olha para baixo, o negócio não tem como fazer. Você não tem mais coragem de olhar para trás. E você não sabe, meu Deus, não tem coragem de ir para frente, mas eu também não tenho coragem de ir para trás. O que é que eu faço? Eu estou no meio. Transições causam medo, incômodo, desconforto. Mas a gente só tem medo do meio quando a gente esquece o que foi anunciado sobre o fim. Não era uma tentativa, não era um desejo. Ele disse: atravessemos. Você precisa continuar. Está doendo, continua. Estou sofrendo, continua. Não sei o que fazer agora, depois dessa dor. Continua. Porque ponte não é lugar de morada, é lugar de travessia. Toda vez que o diabo vier te afrontar por causa do cenário que você está vivendo, você diz: ei, diabo, eu estou no meio da ponte. Tu já está no abismo, para tu não tem jeito. Então cala a boca com a tua conversa aí. Não dá atenção, menino, para latido de cachorro pequeno, não. Sabe aqueles pinches que a gente tem? Quem tem seus pinches, que me respeite, que me perdoe. Mas você está do outro lado do muro. Aí você vai chegar, aperta num negócio assim, né? Na cigarra, ou é novinha? Na campainha. Como é que chama aquele negócio? Eu sei lá. Muito chique, interfone. Na minha época era cigarra, campainha. Um negócio lá que você aperta qualquer coisa que o menino apertava e corria. Que hoje o menino nem aperta mais e corre. Misericórdia. Não estou mandando fazer, mas umas emoções que o menino fazia de vez em quando. Parece que a pastora está estimulando. A esposa do pastor está estimulando. Mas era isso que o menino fazia antigamente. Corria, apertava e dava uma carreira. Quando a pessoa abria, a gente ficava do outro lado. A senhora já fez isso? Eu não, eu andei com quem fiz. Deus me resgatou. Mas a gente aperta. Aí a gente chega, dá um pulo para trás. Por quê? Porque do outro lado, o bicho não tem tamanho não. Mas o bicho tem gaguela aqui, tem garganta. Já viu gaguela? Gaguela é minha avó que dizia, para dizer garganta. Que não é a garganta, né, minha gente? As cordas vocais. Deixa eu falar igual a doutora. Grita. É uma gritaria que você diz assim, menina, é um pitbull. Aí você se afasta, chega, tem um medo. Quando abre a porta, o bichinho também se afasta com medo de você. Mas continua. Sai daí, menino.
Satanás está do outro lado do muro, protegido por uma porta chamada medo, intimidação. E se você fica aí escutando o latido dele, ele continua crescendo e te intimidando, até você dizer: eu não vou deixar a porta do medo me parar, porque eu não estou no lugar de morada, eu estou atravessando uma ponte, eu vou atravessar essa porta. Você está aqui? Naquele dia a promessa veio antes da tempestade. Deixa eu te dizer, a promessa sempre vem antes da tempestade. Jesus não disse vamos tentar atravessar, ele diz vamos passar. Tem dor, tem desafio. Antes da tempestade aparecer, Deus já tinha determinado o destino. Nós vamos passar. Quando Moisés morreu, Deus aparece para Josué e ele diz assim: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora dispõe-te e passa, tu e todo este povo. Ele estava dizendo, tem uma dor. Ele estava anunciando uma dor. Mas ele não disse, olha, não dá. Ele disse assim, olha, ele morreu. Uma fase difícil você vai enfrentar, mas preste atenção no que eu estou dizendo. Dispõe-te e atravessa. Às vezes no meio do caminho dá vontade de desistir, vem um monte de pergunta, mas por quê, quando, como? Mas eu já tinha anunciado, atravessa. E não vem sozinho não. Anima aqueles que estão desanimados. Te prepara para trazer outros com você. Porque no reino de Deus não é sobre quem chega primeiro, quem faz mais. É sobre quem traz mais gente com ele. Deus declara, amados, o destino antes do processo. O fim antes do meio. O começo é um lugar onde todo mundo, toda a história tem um começo, tem um meio e tem um fim. Você não sabe disso? E todo começo, ele tem entusiasmo. Porque a gente se prepara, todo começo do ano, não é assim? A gente começa, todo dezembro é transição. A gente compra uma agenda nova, a gente prepara o celular, a gente limpa a caixinha, a gente coloca lá as metas. Em janeiro a gente começa a ler a Bíblia. Segundo dia a gente faz o mesmo. Terceiro dia, chega 15 de janeiro, a gente já está meio assim. Eita, rapaz, hoje não deu tempo de ler, mas amanhã eu recupero. O começo a gente começa empolgado, animado. Vai fazer, rapaz, vou estudar um inglês, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque o começo é um lugar de entusiasmo. Quando a gente chega no meio, que a ponta começa a balançar, que a corda começa a tremer, que você olha para baixo. É no meio que, geralmente, as empresas entram em falência. E os donos desistem de viver os seus projetos. É no meio de um processo que os casamentos acabam. E eles, por não saber o que fazer, abandonam no lugar onde deveriam continuar. São nos meios de um processo de dor, de perda, de ausência, que as pessoas se afundam em um lugar que era de passagem, não de permanência. As pessoas constroem fortalezas, aonde deveriam construir apenas tendas. Porque tendas é para repousar, é para readquirir forças, é para se animar de novo, para recuperar a energia. Mas por que no deserto Deus não permitia que as pessoas construíssem suas casas? Lá eles descobriram um lugar de água. Rapaz, aqui já tem água, Deus está mandando comida para que a gente vá para outro lugar. Aqui a gente não tem inimigo, a gente não está cercado por ninguém. Tem uma coluna que protege de dia. Tem um fogo que aquece de noite, está ótimo aqui. Mas meio não é lugar para permanecer, é lugar para passar. Não dá tempo de ficar perguntando por quê, quando, como. Continua. Persevera. Os meios são onde o desânimo chega, a empolgação passa, não tem tanta ajuda, não tem tanta animação. Os ministérios tendem a serem abandonados, os sonhos esquecidos.
As pessoas assinam suas cartas de divórcio. Por quê? Porque elas não sabem lidar com um conflito de uma transição. Uma transição de meia-idade, uma transição financeira, um problema emocional. Elas estão transicionando. E por não saber como passar de um lugar para o outro, elas param. A pergunta não é se vai haver um meio difícil. A pergunta não é se vai ter um desafio. A pergunta é como você vai enfrentar esse desafio. Ele chegou para José, ele chegou para Jesus, ele chegou para os discípulos, ele chegou para todo mundo. Mas o primeiro ponto em uma transição é: o meio nunca muda o que Deus falou no começo. Vou repetir isso. O meio nunca muda o que Deus falou no começo. E quando você lembra do que Deus falou no começo, você não desanima no meio. O que Deus disse, Jesus já havia determinado o destino. A tempestade não anula a palavra. A afronta não muda o que Deus já falou. Os discípulos começaram a olhar para as ondas, para as águas, para o barco se enchendo. Veja, não foi um processo tão lento. Lendo a história assim, parece que assim, começou a tempestade agora, 2 minutos depois Jesus acorda. Não, amados. Veio o vento. O barco balançava. E a Bíblia diz que o barco começou a se encher de água. Uma tempestade não dura alguns segundos. Então teve um processo aí. E olhando para aquele processo, os discípulos que tinham visto Jesus ressuscitar mortos, curar enfermos, que estavam com ele naquele barco, sabendo que estavam com ele, sabendo das profecias, porque eles abandonaram tudo. Entenda quem estava com eles. Tinha deixado o barco, tinha deixado o pai, tinha deixado mãe, tinha deixado negócio, tinha deixado dinheiro, tinha deixado tudo para trás. Ninguém deixa tudo para trás se não sabe quem está seguindo. Mas mesmo sabendo do poder da visão, mesmo sabendo da grandiosidade do projeto que participavam, olhar para o cenário atual pode te desanimar de chegar no destino determinado. A circunstância havia mudado, a promessa não. Amados, essa frase não é minha, eu vi uma grande mulher de Deus falando, mas eu gostei muito, vou repetir. Promessa não combina com o cenário. A promessa de Deus, ela quase sempre será afrontada com desânimo, com desistência, com intimidação, com medo. O que você vai fazer? A tempestade muda o cenário, mas não muda o que Deus disse. Guarda isso no teu coração. Quando você for transicionar de um lugar para o outro, o primeiro ponto que você tem que guardar no teu coração: tudo que eu estou vivendo não muda o que Deus falou. A Bíblia diz que o chamado de Deus para as nossas vidas é sem arrependimento. Ele não se arrepende, mas às vezes você desiste. Segundo ponto, quem conhece o fim, atravessa o meio de maneira diferente. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: quem conhece o fim, atravessa o meio de maneira diferente. Sabe por que Jesus dormia? Porque ele não olhou o meio. Ele estava fixado no fim. Não importava se o meio era de paz, de bonança ou de agonia. Ele havia liberado uma palavra. Jesus dormia porque estava focando no fim. Os discípulos se desesperaram porque olharam para o meio. Amados, vai ter um meio na história de cada um de nós. Mas o meio não determina todo o filme que você vai assistir. O meio tem aquela parte agoniada que você fica: meu Deus do céu, esse menino vai viver, não vai viver. O que é que vai acontecer? A gente fica desesperado. Eu sou daquelas que, meu marido não gosta de dar spoiler. Eu digo: dá para dizer mais ou menos como é? E eu mesmo sabendo, por exemplo, a gente vai estudar a história, vai assistir um filme sobre a ressurreição de Jesus. A história de Paulo, a história de Lucas. Eu fico desesperada. Eu digo: Misa, pelo amor de Deus, tu já sabe o fim, né? Eu digo: meu filho, mas isso aconteceu. Eu levei uma amiga, Jéssica, a esposa do evangelista, que está nos Estados Unidos, Jânio César, eles são no ministério de T.L. Osborne.
E a gente foi assistir A Paixão de Cristo de Mel Gibson no cinema. Eu, ela e meu marido. Na época eu era namorada dele. Meu pai não deixava eu ir para o cinema sozinho. Então, Jéssica era a minha vela oficial de todos os anos, até eu casar. Porque minha irmã fazia raiva, eu mesmo não vou não. Eu não vou. A Jéssica, eu vou, ela achava ótimo. No meio do filme, menino, quando começou aquele sofrimento de Jesus, eu e Jéssica chorava, mas Jéssica se desesperou mais. Ela fazia assim. Aí digo, Jéssica, deixa eu te adiantar, ele já ressuscitou. Já está tudo bem, ele está bem no céu, ele governa. Aí ele, minha gente, eu vou levar vocês numa ambulância aqui, o que é isso? Ai, meu Deus. Aí tinha um discreto, né? Meu marido é um homem discreto. Ele disse, eu vou me afastar, que eu vi ele procurando uma cadeira bem longe do cinema, que era para dizer, eu não conheço essas duas doidas aí não, isso é duas doidas. Não pode. Minha gente, para, pelo amor de Deus. Aí ela chorava, e quando eu vi o desespero, eu vou perder o namorado, né? Por causa de um filme. Aí eu... Mas eu tampava. Sabendo da história, já vivendo a consequência maravilhosa do fim da história, olhar para o meio pode desesperar alguém. Imagina quem está vivendo no meio. Tem gente que está assim como eu e Jéssica na cena do filme. Jesus, porque, meu Deus. Eu sou automatriz, né? Desesperado. E Deus já dizendo, lembra do fim da história. Eu já disse como ia ser. Como ia ser a morte de Jesus numa cruz. A menos que tivesse uma cruz debaixo daquele barco, não era a hora dele. Então, se estava no barco com ele, ninguém ia morrer. E Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma promessa. Ah, mas você não sabe a dor. Você não sabe o que aconteceu no meio do caminho. Mas sobre a tua vida existe uma palavra. E Deus não para a vida de ninguém. Por causa da dor, por causa do diagnóstico, por causa da intimidação. Eu vim aqui te dar uma palavra de Deus. Continua. Os discípulos tinham medo porque olharam para o meio. Jesus dormia porque olhava para o futuro. Olha para o futuro, olha para a palavra. Quem olha somente para o agora vive ansioso, vive desesperado. Toma decisões permanentes por causa de circunstâncias transitórias. Vou desistir, vou desesperar, vou mudar, vou voltar. Aí não vive e diz, meu Deus, o profeta errou. Eu não sei o que aconteceu. Romanos 8, abre lá comigo. Romanos capítulo 8. Você precisa aprender, amados, que aquilo que Deus disse sobre o fim pode determinar o seu comportamento no meio. Tem gente que tem um grande plano, uma grande palavra, uma grande promessa, mas não vive o todo de Deus, porque não sabe transicionar de uma fase para outra. Acha lindo a primavera, mas não sabe sair do inverno. Até entra na primavera, mas com coração de inverno, não vive. Deus está dizendo, está doendo, pode ser difícil, você pode não saber explicar, mas você precisa continuar. Romanos 8, 28 diz, sabemos que todas as coisas, não é assim, eu acho, é sabemos. Você é filho de Deus, você veio de um reino inabalável, de um Deus que não se arrepende do que diz. Nele não há dúvida, nem sombra de variação. Tendo ele dito, por acaso vai se esquecer? Tendo ele determinado, acaso vai mudar? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas Mísia, se Deus tem um bem para mim, porque isso aconteceu, meu irmão, aquilo que você não sabe explicar, não pode determinar quem Deus é. O problema de gente que para no meio do caminho é que quer ler Deus através da sua dor. Quer ler Deus através do seu testemunho. Lembra a história de João Batista? João Batista
desde o ventre da mãe, guiado, ungido, cheio do Espírito, tinha uma promessa: esse menino vai vir preparar o caminho do Messias. Não é qualquer profeta, é o profeta. A Bíblia diz que Jesus mesmo reconheceu: de profeta nascido de barriga de mulher, profeta, né, que se vê, que se conhece, não tem nenhum maior do que esse. Falando sobre o ministério de João Batista, Maria se encontra com Isabel, grávida de João. O menino estremece no ventre e fica cheio de poder no ventre. Quando ele vai batizar Jesus, a Bíblia diz que Jesus vem de longe. E ele diz: esse aí que está vindo é muito maior do que eu. Jesus estava falando que ele era um grande profeta. Mas ele diz: esse que está vindo é muito maior do que eu. Ele é tão grande que eu não sou digno nem de atacar as suas sandálias. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava anunciando um novo tempo. Ele estava anunciando uma nova aliança. Ele viu, quando Jesus foi batizado, que subiu das águas, Deus falando na frente de todo mundo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo repousa sobre ele em forma de pomba. Experiências incríveis. Aí João é preso, ameaçado de morte, e vai morrer. A gente já sabe o fim da história. Porque quem tem coragem de dizer o que poucos dizem, enviado por Deus, vai sofrer perseguições. Tem pessoas que amam Deus até o limite de viver por Ele. Mas tem gente que ama Deus até o limite de morrer por Ele. Há uma graça para cada missão. Agora deixa eu te dizer. Esse mesmo João é preso. E esse mesmo João que fez tudo isso, manda chamar os discípulos e manda perguntar a Jesus se ele é mesmo o Messias, ou se haveríamos de esperar outro. O que fez João mudar a convicção de que Jesus era o Messias? Sabe por quê? Ele parou de olhar para o fim e começou a olhar para o meio. O cenário, ele estava tão absorvido pelo cenário presente, que isso fez ele questionar da sua própria existência, da sua própria fé. A resposta de Jesus é: diz a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, pessoas são alcançadas, transformadas. Jesus mandou dizer a João: diz a João que pare de olhar para o meio e continue olhando para a promessa. O que eu disse que faria está acontecendo. João não entendia o meio, mas a promessa não mudou por causa do meio. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. A sua paz não está ancorada na ausência de uma tempestade. A sua paz está ancorada na certeza do destino. Eu vou repetir isso aqui. A sua paz não pode estar ancorada. Tem gente que diz: eu estou em paz porque nada de ruim aconteceu. Eu estou em paz porque minhas contas estão pagas. Eu estou em paz porque meus filhos estão bem criados. Eu estou em paz porque está tudo bem. Mas, amados, um crente que vive pela fé, ele consegue permanecer em paz, mesmo que esteja no meio da dor, porque ele entende: a paz não é a ausência de tempestade, a paz é a convicção do destino. Eu não sou daqui, não vim para ficar aqui, é só passagem. Quando eu sei que meu destino é o céu, não adianta o que o diabo faz no meio do caminho. Eu estou indo para lá e nada vai roubar esse destino. O meio revela em quem realmente confiamos. Esse é o terceiro ponto que eu quero que você preste atenção. O meio revela em quem nós realmente confiamos. Olha o que os discípulos perguntaram. Acordou: Jesus, você não importa que a gente vai perecer? Se Jesus disse que eles iam atravessemos, ele não disse eu vou atravessar. Ele disse atravessemos a outra margem. Enquanto Jesus está no barco, amados, aquilo que ele disse permanece de pé. O problema deles não era a tempestade, era a interpretação que eles fizeram de um possível silêncio de Jesus. Como é que ele está em silêncio? Como é que ele dorme? A gente sofre nisso tudo. Tem gente que está passando uma dor, está passando um processo de ansiedade, de perguntas, de dúvidas. E ele se incomoda. Meu Deus, Jesus não vai fazer nada com isso.
Jesus não está te dizendo nada. Tem gente que tem dúvida sobre ser guiado pelo Espírito. Deixa eu te dar uma dica que a gente dá no rema. Ser guiado pelo Espírito é igual sinal de trânsito. Deus disse algo para você, você tem sinal verde para avançar. Você está fazendo alguma coisa. Mas quando eu não tenho convicção, quando Deus não falou nada sobre o próximo passo que eu tenho que dar, não inventa um passo. Se Deus não falou nada, continua fazendo o que você estava fazendo. No sinal de trânsito é assim, se você vem numa velocidade e você para de repente, você causa um acidente, todo mundo bate quem está atrás de você. Porque a pessoa imagina, não, ele está vindo numa velocidade, ficou amarelo quase em cima, ele passa. Você está aqui? O que é que eu estou dizendo para você? Se Deus não deu uma nova instrução, continua com a instrução que Ele deu. Ele disse que era para você parar? Porque o cenário mudou, a coisa ficou difícil, o sangue está dando na canela, tu está cheio de dúvidas, cheio de ansiedade, cheio de pergunta. Jesus estava dormindo, parecia que estava em silêncio. Mas ele não mudou a instrução. Ele não disse, eita, agora chegou a tempestade, pode ser que a gente não chegue. Se ele tinha dito, a palavra do início era suficiente para sustentar o fim. Não é porque Deus não fala no meio que Ele não está vendo você, que Ele desistiu de você, ou porque você não é crente, ou porque você desaprendeu a orar. É porque Ele não mudou a instrução. Se Ele disse permaneça, é para permanecer. Se Ele disse continua, é para continuar. Mas olha o que aconteceu no meio. Ele é o Deus dos destinos e está com você no meio. Mesmo, amados, quando Deus parece que está em silêncio, a presença dele em você continua falando. Porque a instrução do início não mudou. Então não é para você parar. Não é para você mudar a rota, não é para você tomar novas decisões, é para você continuar. Olha para a pessoa que está do teu lado, prega para ela agora com convicção, diz, continua. Essa história está só no meio. Quarto e último ponto. A outra margem vale o preço da travessia. Tá difícil, eu não imaginei que isso ia acontecer no meio. A outra margem, foca nisso. A outra margem vale o preço da travessia. Tô doendo, tá sangrando, não sei como. A outra margem, porque aquilo que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Continua, a travessia vai valer a pena. Você não é um ser natural, você é um ser eterno. Essa vida é um sopro, mas o que fazemos nela determina o que vamos fazer na eternidade. Deixa eu te dizer, na tua Bíblia, eu vou só abrir aqui para você ler. A maioria das Bíblias, acho que todas as Bíblias, tem títulos, não é assim? O título dessa passagem que acabamos de ler, na maioria das Bíblias, é Jesus acalma uma tempestade. No capítulo seguinte, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia não foi feita em capítulos e versículos. Os estudiosos colocaram capítulos e versículos para facilitar as avaliações, os estudos. Mas aquilo foi escrito como um texto. Terminando de relatar Jesus acalmando a tempestade, onde é que Jesus chega depois da outra margem? No lugar onde estava quem? É a cena mais devastadora que a humanidade pode chegar. Aquele homem estava possuído de centenas e centenas de demônios. Uma cidade estava paralisada. E isso não é exagero em dizer. Toda a cidade se dobrou por causa de um homem acorrentado no cemitério. Ninguém ousava passar, a cidade vivia atormentada, com medo, paralisada. E o que Jesus disse antes de enfrentar a tempestade? Quando entrou num barco calmo e tranquilo, passemos para outra. O que é que haveria na outra margem? Libertação de uma cidade inteira. Haveria cura, haveria sinais, haveria confirmação.
meio não determina o que Deus vai fazer no fim. Ele já disse que faria algo. A grande oposição e dor que você enfrenta agora, ela deve ser um sinal daquilo que Deus está querendo fazer depois. Não desista, não desista, não desista. Ninguém sabia, mas o diabo sabia. Eles não podem chegar lá, eles não podem chegar aqui. Eles pensam que o que é bom, o que eles viveram até agora, mas eles não sabem o tamanho da semente, eles não sabem o tamanho da colheita, eles não sabem o potencial daquilo que eles carregam. Ei! A colheita agora vai ser maior. A tempestade era uma resistência, não aos discípulos, mas à missão. O inferno tentou impedir o que aquela travessia concluída ia fazer. A primavera, amados, vai chegar. Não fica nesse inverno. Não te afoga nessa ansiedade, nessas perguntas, nessa dor. Não fica nessa batalha, porque a resistência indica porque essa batalha do meio tá tão difícil, porque tem um propósito do outro lado, tem um propósito na outra margem. Sai dessa ponte. O tamanho da oposição revela o tamanho daquilo que Deus vai fazer. Não fique no meio, ainda não chegou. Você pode estar cansado, você pode estar com medo, você pode estar com dúvida, mas não pare nesse lugar. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando, Deus está fazendo algo poderoso. Eu não sei explicar tudo, mas eu confio. Ele disse que vamos atravessar para outra margem. Ele prometeu que faria o que Ele disse que faria. A última palavra não é da tempestade, a última palavra não é a do medo. Passemos para outra margem. Não abandone o chamado porque a travessia ficou difícil. Não desista do casamento que parece que vai acabar. Não dê um ponto final nessa empresa se Deus disse que ia te prosperar nela. Ouça o que Deus disse no começo, que isso vai determinar o seu fim. Não interprete o fim da sua história por causa de um capítulo que está no meio. Fique de pé, deixa eu orar por você. O autor que começou a escrever a história está escrevendo ela até o fim. E ele já determinou como ela ia ser. Eu quero te dizer, meu irmão, não para nesse lugar. Não para no meio. Saber focar o fim vai determinar como você vai viver esse meio. Eu vim aqui te animar. Deus ainda está escrevendo a tua história. Não atrela o teu fim a história de alguém que teve que seguir o seu caminho. Deus tem algo para você. O diagnóstico, o relatório não muda o que Deus disse. Não muda o que Deus disse. Não muda o que Deus disse. Quem tem uma palavra de Deus aqui? Quem tem uma palavra de Deus aqui? Quem está numa ponte aqui? Deus está dizendo para você: atravessa, atravessa, atravessa. Eu vou ser aquela guarda de trânsito. Tá tudo parado. Tá no meio de uma reforma. Aí fica aquele povo. Sabe que você está na estrada? Até que o guarda aparece. Ele não tem força, mas ele tem uma farda, que significa autoridade. E ele faz assim, ó. Ou ele faz assim, ó. É ou não é? O que é que você faz? Segue. O que é que você faz? Segue. Eu quero que você faça isso profeticamente agora. Faz assim comigo, ó. Segue. 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 Vai adiante. Segue. Não parou. A tua história não chegou ao fim. Segue. 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 Aquele que é cheio de autoridade disse: segue. Segue. Então não para.